We'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let the feeling grow. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Tire Sua Live do Armário comigo. Oi pra você que tá aí me assistindo diretamente do Instagram ou do YouTube. Eu queria agradecer todo mundo aí que vem me acompanhando desde o começo aí das lives, né? Já vai fazer um mês praticamente que eu venho aí toda semana trazendo pessoas que eu não canso de falar. Aproveitei esse momento da quarentena pra convidar pessoas que fizeram parte do meu passado e que de alguma forma influenciaram pra que eu seja a pessoa que eu sou hoje. O Marcelo é uma delas. Por incrível que pareça, é muito engraçado, né? Essa coisa minha e do Marcelo, porque a gente nunca se viu pessoalmente, mas através de uma amiga eu fiquei sabendo que ele era intérprete de conferências, né? Que até então eu achava que ele só tinha essa profissão, mas não. Pra quem sabe um pouco da minha história, sabe que eu vim pra Alemanha com o sonho de ser intérprete de conferência, e o Marcelo foi uma das minhas inspirações. Eu só tive duas, na verdade, ele e uma outra grande amiga minha. Inclusive, os dois falam alemão, então assim, tava tudo ali. Fala alemão, é intérprete e tal. Hoje a gente tá trazendo um tema um pouco diferenciado. O Marcelo vai me contar também coisas da vida dele, de projetos, coisas que ele tem feito aí durante a quarentena e também sobre as outras profissões dele. Mas eu fiz questão de chamá-lo porque eu acho que esse momento da quarentena também tá sendo pra mim um fechamento de ciclo, porque eu decidi que eu não quero mais trabalhar com interpretação, então nada mais como chamá-lo pra poder também contar pra ele e agradecer também por essa inspiração. Eu acho que é sempre bom, assim, quando a gente pode se inspirar em alguém ou quando alguém nos inspira. E pra eu finalizar esse capítulo aí na minha vida. Mas vamos lá, já tô falando demais, já tô enrolando demais. Vamos chamá-lo então. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito bem. Obrigado. E aí, como você tá? Me conta. Tô bem. E você? Eu também, tô bem. Eu queria te agradecer, primeiramente, tá, por você ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo para poder fazer parte disso e para poder me dar a oportunidade também de te agradecer. Porque, querendo ou não, você foi uma das duas inspirações que eu tive, como eu já disse no começo, para ser intérprete. Então, aproveitando, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você pro pessoal do meu Instagram, pro pessoal que não te conhece. Quem você é, as suas milhares de profissões e habilidades, e por aí vai. Ok. Sou Marcelo Neves, eu sou intérprete de conferência. O Thiago falou um pouquinho sobre o que ele queria ser e o que, não sei se ele me chamou de repente para tentar convencer ele a voltar para esse mundo ou para dizer que, não vale a pena mesmo, enfim. Mas a gente pode, ao longo desse papo, ver o que sai disso. Eu sou intérprete de conferência, ou seja, eu faço interpretação simultânea, é o nome técnico para o que a gente chama popularmente de tradução simultânea. Também consecutiva, quer dizer, simultânea e consecutiva, não vou me alongar aqui explicando a diferença, mas basicamente é quando tem uma conferência, por exemplo, que o palestrante está falando uma língua, os intérpretes ficam lá na cabine traduzindo para a língua do evento ou para as outras línguas das pessoas que estão no evento. Um exemplo prático, a conferência é em inglês com um orador que fala inglês e a plateia é de brasileiros, então os intérpretes vão traduzir ou interpretar para o português e as pessoas vão escutar no fone de ouvido, nos receptores. Eu não vim dessa área, eu sou jornalista de formação, e eu tenho uma passagem pelas artes, daí o tema que a gente escolheu para essa live, porque tecnicamente eu sou ator também, estudo música, nunca estudei música sistematicamente, mas também tenho um background de música, vamos dizer assim. E o que mais que eu faço? E outras coisas que não vão caber aqui na live. Você canta? Como você disse, milhares de coisas. Você canta? Eu canto mais em casa do que outra coisa. Não. Ai, quanta coisa, gente. Por que Deus foi tão bom com você e não foi comigo? Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Por quê? Não, tô brincando. Bom... A gente sabe que você tá brincando. Bom, vamos lá. Eu queria agradecer todo mundo que mandou perguntas, né? Sempre aí o pessoal sempre interagindo, ajudando a gente, né? Fazendo com que isso fique ainda melhor. A primeira pergunta que eu tenho pra você, qual que é a sua ligação com as artes?
Bom, então, eu estava falando antes que eu tenho uma formação em teatro que ela eu não comecei assim, não comecei falando assim, quero ser ator. Um belo dia eu quis fazer teatro principalmente porque eu tinha vontade de fazer dublagem. Aqui no Brasil, eu não sei como é que é na Bélgica, na Alemanha, aqui no Brasil você precisa ser ator, precisa ter o registro de ator, que a gente chama informalmente de DRT. É uma coisa curiosa, porque a gente fala assim, eu tenho DRT, mas isso não existe, isso é uma abstração que não existe. Eu tenho DRT, eu tenho Delegacia Regional do Trabalho. Quando a pessoa diz que tem DRT, significa que a pessoa tem um registro de ator. Eu tenho um registro de ator, eu tirei justamente porque eu queria fazer dublagem, que profissionalmente eu fiz pouquíssimo. Eu fiz testes, eu fiz umas coisas que não foram veiculadas aqui no Brasil. Então a Ricoh nem precisava daquela exigência técnica. O regulamentar, mas fiz alguma coisa de teatro musical, fiz montagens amadoras e isso, e aí é o que traz a gente para aqui, para essa live, isso é o que, a minha ligação com o teatro e com as artes é o que eu posso trazer para minha vida, para minha outra vida, para minha vida como intérprete. Já dei palestras sobre isso em congressos, sobre como que uma coisa pode influenciar a outra, como que você ter uma formação em artes, um conhecimento de diferentes artes pode ajudar na sua atividade como intérprete. E basicamente isso, essa é a minha ligação. Como você perguntou se eu canto, eu estudo canto, nunca sistematicamente, já fiz aulas de canto com vários professores excelentes, fiz aulas de grupo, participei de corais, participei, como eu disse, de montagem de teatro musical, mas não, vamos dizer assim, não gravei meu CD, não gravei meu single, não fiz o meu show. E trago isso principalmente para o meu aprendizado em saúde vocal. O que eu trago do canto para a hora em que eu preciso trabalhar com a voz falada. Eu faço também locução, que é uma coisa que a gente não falou aí no começo da apresentação. Também faço locução publicitária, também tenho essa formação, ou seja, fiz curso nessa área. O teatro e a música, especialmente o canto, me ajudam na minha profissão justamente nisso. Consciência vocal, consciência corporal, porque durante a formação de intérpretes, a gente foca muito na voz, mas não foca muito no corpo, não foca muito nesse outro instrumento que a gente tem, que é o corpo, que também fala na hora da interpretação, que também está presente como você está, né? Numa interpretação consecutiva, né? Também a questão dos gestos e nós brasileiros, assim como a gente fala muito que os italianos falam com as mãos, né? Mas os brasileiros falam muito com as mãos também. A gente fala dentro da cabine lá com as mãos, mas a própria presença do corpo, você sentir o seu corpo, você se sentir de pé, sentir sobre os seus pés. Isso é uma coisa que muita gente não se dá conta, porque na nossa atividade como intérprete, a gente está dentro da cabine, sentado, não está em pé. Então pensa, não, o importante é a voz. Aí você está sentado de qualquer maneira, a sua voz está saindo de uma maneira que não é aquela maneira que você precisaria projetar, e que você, mesmo tendo o microfone, você precisa projetar de uma maneira, você precisa respirar de uma maneira, e essas coisas são muito importantes, que são as lições mais valiosas que eu trago do teatro e do canto para a interpretação simultânea, para a interpretação consecutiva. Sim. Então, por exemplo, já que você tem tanto conhecimento nessas duas áreas, dizendo assim, canto e área da atuação, você se considera um profissional nessas duas áreas também? Como eu disse, eu tenho registro de ator, que me dá o, digamos assim, direito a participar de montagens profissionais. E eu só não me considero eu só não me apresento como ator profissional em consideração com os meus amigos que vivem disso. Sim. A minha principal diferença, ou a minha principal ressalva a me apresentar como ator profissional é que eu não vivo disso. E admiro muito quem vive disso. Não só os meus amigos, mas admiro muito mesmo quem vive das artes. Eu tenho um irmão músico e o meu irmão vive disso.
O irmão vive da música. Eu não sabia. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu gosto, eu uso os conhecimentos e as habilidades para minha atividade profissional não artística e não descarto um dia voltar a ser ou me tornar um artista profissional se a interpretação não der certo ou alguma coisa assim. Com certeza. Você tem várias profissões, né? Vamos colocar assim, porque você teve a formação, você estudou para isso, então você é o profissional, por exemplo, você é jornalista, você é cantor, você é ator, você é intérprete. A profissão de intérprete segue sendo a primeira, né? É a sua primeira, você diria que a primeira, assim, a 100% e as outras estão um pouco abaixo? Ou tem alguma que esteja ali competindo esteja no mesmo nível que a interpretação? Eu costumo dizer que a profissão do cartão de visita é intérprete de conferência. Tá. Quando eu faço meu imposto de renda, a minha profissão é empresário, olha só. Se eu te mostrar carteira de trabalho, eu sou ator, por causa do registro. Ah, entendi. Como eu sou jornalista, então é uma questão existencial, qual é a minha profissão. Mas eu prefiro me apresentar pela profissão do cartão de visitas, que é intérprete de conferências. Entendi. E também faço tradução escrita, mas o foco profissional mesmo, há muitos anos, é como intérprete. Entendi. Essas áreas, né, as outras, vamos colocar assim, a de intérprete, vamos colocar as outras. Elas te influenciaram na escolha, para você escolher ser intérprete, ou tudo foi por acaso? Porque se você for ver, uma complementa a outra, né? Porque o canto você precisa da voz na interpretação. A atuação, você querendo ou não numa interpretação consecutiva, você acaba sendo um ator ali na frente. Você precisa ter aquela postura, saber do jeito que você se senta e tudo mais. Ou você atua. O intérprete, você tá atuando ali, querendo ou não. E como jornalista, você sabe ali usar as palavras, você sabe entender já diretamente o que a pessoa tá querendo dizer, pra não precisar ficar falando. Então você acha que tudo isso te influenciou pra você escolher ser intérprete ou aconteceu? Não sei se influenciou a minha escolha, mas, como eu disse, influencia sim o meu modo de ser intérprete, ou a minha consciência, vamos dizer assim. A minha consciência como intérprete. O jornalista que há em mim me influencia na hora de pesquisar, porque para todo evento onde eu vou trabalhar como intérprete, eu preciso fazer uma pesquisa. Sim. Eu preciso fazer uma apuração, eu preciso fazer uma matéria. E pode ser que eu não precise escrever sobre aquele assunto. Então, a habilidade que eu tenho de escrever como jornalista não vai ser utilizada. Mas a habilidade que eu tenho de pesquisar para apurar uma matéria, porque eu sou do tempo que os jornalistas realmente apuravam para fazer matéria, essa é uma coisa que realmente me ajuda muito na hora de me preparar para um evento como intérprete. Então, sim, influencia na minha maneira de ser intérprete, influencia na minha consciência como intérprete, na minha autoimagem como intérprete, mas não necessariamente influenciou na minha escolha. As coisas foram acontecendo, do jornalista pro tradutor, pro intérprete, e aí nesse meio entrando a profissão de locutor e a formação de ator, enfim. Entendi. Se a gente fosse pensar no sentido reverso, você acha que tudo que você aprendeu durante todos esses anos, dentro da área da interpretação, do jornalismo, da locução e por aí vai, isso te ajudaria a ser um melhor ator? Isso te ajudaria a ter vantagem dentro da área das artes? Eu acredito que sim. Uma coisa que eu acho muito curioso é que nem toda pessoa que faz interpretação, e aí eu tô falando dos atores, realmente interpreta aquilo que está lendo. E é uma crítica horrível essa, não tô citando ninguém, não vou citar ninguém, não estou pensando em ninguém, é uma constatação de que às vezes você interpreta um papel que sequer você entende, você estudou aquilo, que devia ser muito básico para qualquer ator. E quando a gente faz a interpretação, agora a interpretação da minha área de interpretação simultânea, interpretação consecutiva, e precisa estudar para um evento, precisa ter informações para passar de uma maneira, vamos dizer, convincente, embasada, etc, para o nosso espectador, você cria uma consciência de realmente interpretar o que você está lendo, o que você está ouvindo, que me
influenciaria se eu hoje estivesse estudando, por exemplo, para um personagem. É um tipo de clareza, um tipo de embasamento. Sim. Vamos tentar dar um exemplo prático. Eu não sou médico, estou longe disso, não tenho conhecimento de medicina para fazer uma operação, para dar um remédio, nem que seja cloroquina, para fazer uma piada horrível aqui. Fiquei sabendo. Pois mas abafa. Mas muitas vezes eu tô na cabine interpretando um médico e quem tá me escutando é uma pessoa da área, uma pessoa que tem aquele conhecimento muito mais do que eu, e eu minimamente preciso passar aquela informação de uma maneira que seja plausível, que seja correta, sem aquela base toda de medicina que ele tem e eu não tenho. Eu tenho uma base da língua que ele não tem. Ele tem uma base da medicina que eu não tenho. Então, esse é um exemplo muito extremo, porque assim, medicina é uma das coisas mais difíceis realmente para um intérprete de conferências. Qualquer área da medicina e qualquer categoria de eventos. Pode ser uma operação sendo feita ao vivo ou pode ser o anúncio de um remédio. Então, você... Como é que eu cheguei aqui mesmo? Foi Eu perguntei se a sua... Isso, já lembro. Tá, ótimo. Então, eu preciso decodificar aquela informação com a base que eu tenho, com a experiência de vida que eu tenho, para que ela seja minimamente correta, precisa, para quem está entendível, né? Pois senão eu vou passar uma coisa... Eu simplesmente estou traduzindo as palavras do original para as palavras do português, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu preciso entender minimamente aquilo. E olha que muitas vezes a gente não entende porque é fora do nosso escopo mesmo. E isso, como eu disse, por eu ter essa experiência, por eu ter construído esse repertório, de entender como é que funciona um vocabulário médico, de entender como é que funciona um evento médico, de entender onde que eu vou pesquisar para ter um mínimo de informação que me faça transmitir com segurança aquilo tudo, isso é uma coisa que pode ser passada para as artes. Isso é uma coisa que pode ser passada, por exemplo, que eu dei anteriormente, se eu quiser estudar para um personagem. Estudar para um personagem que seja completamente diferente de mim, são coisas que deveriam ser muito básicas. Deveriam ser muito básicas para quem tem a formação de ator e que, infelizmente, você vê no teatro. Eu não estou falando só aqui no Brasil, não. Estou falando na Europa também. E você vê na televisão. Você vê, sei lá, em canais de YouTube. Bom, é isso. Eu acho que a grande sacada é você trazer coisas dos seus diferentes repertórios, dos seus diferentes conhecimentos para aquele outro conhecimento, para aquela outra realidade quando você precisa fazer essa transição. Sim, porque, por exemplo, não é só porque eu não quero mais ser intérprete, mas esse 1 ano, né? Porque eu fiz 1 ano, o mestrado, né, dura 2 anos. Eu fiz 1 ano, sim, uma tortura, cá entre nós. Só quem faz sabe, né? As pessoas sabem, os meus amigos mais próximos, a tortura que foi. Mas foi a realização de um sonho pela metade. Mas é óbvio que tudo que eu aprendi ali, eu tô usando também em outras coisas. É uma coisa que você não esquece. Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Eu não preciso necessariamente estar sentado numa cabine com fones de ouvido. Mas, por exemplo, se eu como professor, ou eu viajando, ou eu dando uma palestra, eu vou saber como me portar, eu vou lembrar da minha voz, eu vou saber da articulação. Então, coisas que eu aprendi dentro do mestrado, porque eu tinha aula só de dicção, por exemplo, que é uma coisa que eu achava muito incrível lá na universidade. Os exercícios de voz, corporal, tudo que a gente fazia, muito legal. Sim. Recentemente dei uma entrevista para o podcast de um colega, do William Casemiro, em que eu falei isso. Ele me pediu uma dica para iniciantes, para pessoas que quisessem entrar na área de interpretação hoje. E eu falei sobre isso, aprenda a pesquisar, não acredite em nada que você vê de cara, duvide de tudo, duvide de você mesmo, duvide da sua certeza, não tenha certezas, você vai ter mais dúvidas do que certezas. E isso é para a vida, isso não é só para a profissão, mas se eu estou dando um recado especificamente para pessoas da minha área, para pessoas
que querem ser intérpretes ou pessoas que já são intérpretes. E se eu fosse dar esse mesmo conselho, por mais que eu não tenha tanta experiência assim no teatro, mas se eu for dar esse conselho para uma pessoa que está nessa área de atuação, também isso, estuda, aprende a decodificar o que você está lendo, não sai repetindo coisas que você não assimilou. É bem isso, é bem isso. Bom, não é porque você também treina intérpretes, né? Então é óbvio que tudo Sim. isso, sim, é óbvio. Porque era o que eu escutava sempre, o tempo inteiro dos meus professores. Não adianta ouvir e sair falando. Espera pra ver o sentido. O que o cara tá dizendo primeiro, pra depois você começar a falar. Não adianta nada. É bem isso mesmo. Você é uma pessoa criativa? Porque eu não sou. E eu não me considero. Falam que eu sou, mas eu não me acho uma pessoa criativa. Não sei. A pergunta era para mim, eu tô quase fazendo essa pergunta para você também. Por que não criativo? Eu não me acho, eu não sei. É porque eu já escutei assim, Thiago, há vários tipos de criatividade. Porque quando a gente fala criativo, você imagina assim, por exemplo, eu lembro que eu fiquei meses e meses para criar o logo do meu canal, para criar uma intro para os meus vídeos. Eu não consigo. Para mim isso é a criatividade, mas é óbvio que a criatividade não quer dizer só isso. Mas eu não sei, eu diria que eu não sei, eu não me sinto uma pessoa criativa, não sei. Você criou conteúdo para o seu canal? Criei. Você cria conteúdo para o seu Instagram? Crio as minhas lives, as perguntas, então, os vídeos, as ideias, como eu grudo um vídeo no outro, entendeu? É bem assim. Então nós somos criativos, então. Então você pode dizer que não é criativo. Tem uma definição, que agora me fugiu o nome do autor do livro, uma definição de criatividade que é a capacidade de solucionar problemas. Uma definição muito simples, muito rasa, que eu poderia, enfim, dar essa definição em qualquer papo de botequim, mas é isso. Você encontrar alguma coisa para preencher um vazio. Você precisa daquele pontinho para preencher um determinado vazio. Só de você encontrar aquele pontinho, você está sendo criativo. Porque você está criando uma solução. Você está criando alguma coisa que não existe ali. Então, quando você cria conteúdo para o seu canal, quando você cria publicações para o seu Instagram, quando você cria perguntas para fazer a live com as pessoas que você está entrevistando, você tem que ser criativo, não tem como não ser. E é curioso porque na área de interpretação e na área de tradução, muita gente acha que você só precisa de criatividade se você for, por exemplo, traduzir ficção, né? A nossa amiga Carol, que é tradutora de ficção, de vez em quando ela precisa traduzir, por exemplo, sei lá, trocadilhos que fazer sentido em português. Piada, músicas, poemas, por aí vai, né? Música, exatamente. Então, claro que o tradutor de ficção a gente já imagina que ele precisa da criatividade. A criatividade é um instrumento muito poderoso para aquela atividade dele. Mas nós, como intérpretes, muita gente acha que não precisa. Não precisa de criatividade porque você simplesmente está reproduzindo um discurso que não é seu. Se você for criativo, ou você vai se apropriar de um discurso que não é seu, ou você vai mudar um discurso. E não é nada disso. A criatividade vai acontecer a todo momento que você achar uma solução na própria interpretação simultânea. Pode ser um congresso médico, pode ser um evento da área jurídica, pode ser uma fala de um político, que seja. Você tem que estar com a criatividade ligada o tempo todo, senão a coisa passa. Aquela oportunidade que era ali naquele momento, ele vai passar por quê? Porque você disse, eu não sou criativo, então não vou criar nada em cima daquilo. Não vai encontrar uma solução para um problema que está ali. Você pode passar dias pensando numa solução. E quando você tem dias para pensar numa solução, ótimo. E de repente ela vai aparecer assim, é aquilo que eu estava procurando desde semana passada. Mas no nosso caso, como intérprete simultâneo, você precisa achar aquela solução em fração de segundos. Sim, com certeza. Bom, mas então você é uma pessoa criativa. Não tem como dizer que você não é. Com toda essa... Sim, eu me considero uma pessoa criativa.
criativo. Sim, pelo amor de Deus, se você falasse que não, eu ia falar, não. Então, Deus, pelo amor de Deus, né? O que eu tô fazendo nessa terra? Muito, eu vou dizer assim, deve ser até triste você viver sem criatividade, porque você tem que criar. A gente está vivendo um momento de isolamento social. A gente está vivendo um momento em que todos os planos, todos, sem exceção, que eu tinha para esse ano, Ai, nem me fale. Ai, você tiveram que ser também? mudados. Que bacana, porque os meus também, pra mim, eram só os meus. E não são, não. Você vai conversar com pessoas de diferentes áreas em diferentes países que tiveram que mudar seus planos, e isso inclui os planos de agenda, isso inclui direcionamento financeiro, isso inclui o próprio emocional, isso inclui a sua saúde mental, tudo, absolutamente tudo. Se você não tiver soluções criativas, e eu digo assim, diariamente, você se perde. E como eu falei, não precisa ser uma coisa... eu vou criar hoje vou aproveitar, vou escrever um livro que vai ser um best-seller e vai vender milhões. Tomara que você seja criativo a esse ponto. Mas não precisa ser isso. Eu hoje vou... criar uma solução para comer alguma coisa diferente no almoço. Eu hoje vou criar uma solução para não terminar o dia sem ter uma palavra nova, sem aprender uma palavra nova. Eu hoje vou criar uma solução para, sei lá, para que tem tantas coisas. Sim. São muitas oportunidades que a gente tem, justamente pelo tempo que a gente está em isolamento. Eu sei, não precisa dizer que eu sei muito bem, que a gente também não está, vamos dizer, mentalmente 100%, e quem disser que está 100% saudável mentalmente tem alguma coisa errada. E não precisa dizer que, não, mas eu vou pensar em coisas todos os dias, mas todos os dias tem sido a mesma coisa, justamente porque eu estou no mesmo lugar, porque eu estou na mesma casa, porque eu estou no mesmo quarto, no mesmo escritório, na mesma sala, e porque eu não posso sair na rua, porque eu estou com medo de descer o elevador e o coronavírus está me esperando. Em algum momento você vai ter que criar uma solução. Em algum momento, se você precisar todos os dias sair, vamos supor que você precisa sair de casa, e vamos supor que essa sua saída de casa seja todos os dias para o mesmo lugar. Você vai precisar ser criativo o suficiente, nem que seja para mudar o caminho que você vai daqui da sua casa, ou daí da sua casa até o lugar para onde você vai. Se você precisa visitar alguém, por qualquer motivo, é um exemplo totalmente hipotético, você precisa visitar alguém todos os dias, ou você precisa minimamente ir até a padaria comprar pão, senão você não come de manhã. Você pode ser criativo na hora de encontrar o caminho, na hora de pensar na música que você vai cantar no caminho até a padaria. Qual música eu vou colocar no meu iPod para ir escutando? Uma música, né? Você não precisa cantar, mas você pode ouvir também. Sim. Não precisa também ouvir sempre a mesma música. E também, se você ouvir a mesma música, isso não vai atrapalhar a sua criatividade. Não. Mas você acha que por conta agora do confinamento, né? Vamos falar aí de coronavírus. Você antes obviamente, já tinha toda essa criatividade. Eu acho que seu dia deve ser bem colorido, não sei. Imagino que seja. Mas por conta do confinamento, você acha que você duplicou essa criatividade ou você vive da mesma forma? Eu arriscaria dizer que não, que eu não tô mais criativo. Arriscaria talvez até dizer que algumas coisas ficaram no caminho da criatividade. Algumas coisas assim atrapalham. Mas porque sou eu que estou fazendo isso, não é a criatividade, nem não são as outras pessoas, não é o coronavírus, não é a política lá fora, não sou eu. São soluções que a gente tem que encontrar dentro da gente. Uhum. E eu acho que uma expressão da criatividade que eu tenho usado mais é justamente cantar em casa, fazer aulas de canto em casa comigo mesmo, ou com algum vídeo, ou com alguma assessoria virtual, respeitando o isolamento. Não tá fazendo festinha? Não, de jeito nenhum. Certeza? De jeito nenhum, absoluto. Tá bom. Continua. E outras expressões também de...
buscar, por exemplo, alguma atividade física que eu nunca tenha feito. Uhum. Que é péssimo, porque. Quer dizer, é péssimo. É péssimo você fazer isso sem uma assessoria. Ah. Eu não estou recomendando para ninguém, não. Antes que alguém me chame de irresponsável por estar recomendando esse tipo de coisa. Não é aconselhável, ainda mais para mim, depende, né? que já passei dos 25. Hã? Mas depende, não depende? Por exemplo, se você correr, fazer um cardio, por exemplo, eu não sei como que tá aí a situação, mas aqui a gente pode sair pra fazer esporte, por exemplo. Por exemplo, eu saio pra Aqui correr. está começando a flexibilizar, mas vamos pensar só nas coisas de casa mesmo, tá. no que a gente pode fazer em casa. Sim, Só porque a gente está falando especificamente de Isso. confinamento. sim. Você pode aprender coisas novas, que eu estou sempre disposto a isso, mas isso já estava antes do confinamento, que a vantagem do confinamento é mais tempo livre, eu não tenho que me deslocar para os eventos, enfim, os eventos também diminuíram por motivos óbvios, por consequência, tem mais tempo para isso. Eu gostaria de estar fazendo mais, gostaria de estar criando mais, gostaria de estar estudando mais. Mas sempre, vai ser sempre assim. A vida vai passar, você vai ter sempre a sensação, a frustração de não estar fazendo tanto quanto gostaria, tanto quanto poderia. E muitas vezes a gente pode. Tem vezes que a gente não pode. Hoje, e você deve estar sentindo muito bem isso também, hoje eu não posso viajar, que é uma das coisas mais importantes da sua vida, eu sei, da minha vida também. Então, isso eu poderia usar isso para mim praticamente como uma violência. Praticamente uma violência eu passar 3 meses sem viajar, sem sair da minha cidade. Não precisa nem ser É fora do comum, eu tô ficando louco aqui. Para mim é fora do comum também. E o que a gente vai fazer em relação a isso? A gente pode fazer planos de viagem, que em algum dia pode ser que volte a acontecer, né? Volte a acontecer, eu espero que seja, né? Eu espero que seja logo. Mas se não for logo também, pelo menos vai ser uma viagem mais bem planejada, não sei. Sim. Porque eu nunca passei meio ano planejando uma viagem. Comigo era sempre tudo muito espontâneo. Mas agora é o que você falou. A gente precisa agora meio que se adaptar e começar outras coisas. Por exemplo, isso da live. Se o mundo tivesse normal, eu nunca teria me colocado esse desafio de fazer isso aqui, de reencontrar pessoas, de poder agradecer pessoas por aquilo que elas fizeram por mim. Tem pessoas aqui que nem sabem, que eu chamei e falei, você fez isso porque por causa de você eu comecei a fazer tal coisa. Jura por Deus, por causa de mim. Então assim, se eu tivesse viajando, se minha vida tivesse, né, se o mundo aí tivesse normal, talvez eu não teria tido essa oportunidade de ter colocado mais esse desafio. Então, por um lado, é a coisa da criatividade que a gente falou, de ter que inventar e encontrar aí meios para poder também alimentar a nossa mente nesse momento, porque ficar em casa 24 horas só comendo, eu vou sair dessa quarentena com 340 quilos, né? Então, tipo, não dá. E pelo menos, aí voltando à questão da criatividade, pelo menos você testou receitas novas? De comida? Sim. Testei, mas aí eu tive que já ir pra parte do exercício, porque eu falei, gente, não tá dando. Eu engordei 8 quilos no Brasil, no meu primeiro mês aqui eu perdi 5. E quando começou a quarentena, eu engordei os 5 de novo. Eu falei, não dá. Essa vida elástica não dá. Não dá. Você começou algum projeto agora por conta do confinamento ou deixou algum porque não dá pra continuar porque agora você tá confinado? O projeto de viajar com certeza foi suspenso, né? O projeto de viajar é um projeto que está sempre presente na minha vida, por motivos óbvios, foi suspenso. Comecei a... Desculpa te interromper. Você já teria um país já fixo? Qual seria a sua próxima viagem? Você teria ou algumas opções aí para quais você iriam? Ou não estava nada ainda resolvido? Só por curiosidade mesmo. Não tinha nada resolvido. Não tinha nada resolvido. Achei que teria algum país. Falar, eu tô indo para, sei lá, pro Uzbequistão. Não sei. Não, a única coisa que sempre está na minha agenda, independente de eu ter a oportunidade ou não de fazer, a única coisa que sempre está na minha agenda são os congressos internacionais da minha área. Sim. Porque pode ser que eu não vá, pode ser que eu não tenha oportunidade de ir, mas eles estão sempre na agenda. Então, assim, sim, tinha na Alemanha, tem nos Estados Unidos, mas
não tinha nada concreto, não tinha nada assim, olha, vou comprar minha passagem para isso. Não tinha absolutamente nada concreto. Mas o projeto de viajar, o projeto eterno de viajar sempre, sim, foi suspenso. Estou testando receitas, como eu te perguntei sobre, você falou sobre comer, estou testando receitas. Voltei a praticar yoga em casa. Eu queria muito também. Tô enrolando para começar. Eu estou fazendo sem professor, mas gostaria de, num futuro próximo, enfim, se as coisas não mudarem, ter uma pessoa me acompanhando com base, né? Então, a rotina de exercícios em casa, mais ou menos estou com essa disciplina. Isso é um projeto. Comprei até uns equipamentos que podem me ajudar, tipo os bloquinhos de yoga e uma barra para colocar na porta, coisas que eu nunca tinha pensado, porque fazia atividade física na academia, muito raramente fazia em casa, alguma coisa em casa, a não ser um ou outro exercício, alongamento eu sempre faço em casa, mas voltar a praticar yoga foi uma coisa que me ajudou muito em vários sentidos. Me ajuda no sentido físico, no sentido de me manter físico, me ajuda mentalmente a manter uma certa serenidade. Me ajuda porque é uma coisa que há muitos anos eu comecei a estudar, e eu estudava não só como praticante, eu estudava mesmo filosofia e tal, e depois a vida me levou para outros campos e eu fui perdendo isso. Então, sim, comecei um projeto novo, ou retomei um projeto de, sei lá, 20 anos, talvez não tudo isso, mas digamos que 15 anos, projeto que estava engavetado durante 15 anos, o de testar receitas, como eu falei, pães, uma coisa que é curiosa, você deve ter visto na Europa também, mas acompanhando coisas aqui ou notícias aqui no Brasil, muita gente começou a fazer pão na quarentena. Não sei se tem ligação com o fato da quarentena, até uma curiosidade que não tem nada a ver também, teve uma semana que eu não consegui comprar farinha de trigo no mercado, estava em falta. Eu falei assim, deve ser por isso, as pessoas estão fazendo. Aqui também ficou uma época assim também. Uhum. Pois é. Essas observações que a gente faz de mundo, como é que vai ser o novo normal, que é até o tema dessa live, que ninguém sabe, a gente não sabe, eu não sei como é que vai ser o meu novo normal, como pessoa que trabalha com público, como pessoa que trabalha em eventos, como pessoa que trabalha com deslocamento, dependendo de viagens e tudo isso, a gente não sabe como é que vai ser o novo normal. Um dos projetos também, meus projetos profissionais, é justamente ampliar a minha existência virtual, digamos assim, porque nós estamos trabalhando com interpretação remota. Se você se equipa para trabalhar em casa, para trabalhar no seu escritório, você precisa transformar aquilo num projeto. Você precisa transformar aquilo numa coisa que vai se traduzir em investimento, em conhecimento, porque são plataformas novas, porque são equipamentos que às vezes o que você usa já está obsoleto, o próprio computador, o próprio headset, o próprio tudo. Então, chamaria isso de projeto também. Quais são as lições, assim, você aprendeu alguma coisa durante esse confinamento que você acha que te trouxe um amadurecimento de alguma forma, ou algo que você aprendeu que você vai levar isso pro nosso novo aí, o nosso novo normal? Você mudou isso? Te mudou como pessoa? Não sei. Uma das coisas que eu acho que também várias pessoas já devem ter mencionado isso, mas eu posso falar de cadeira, a consciência de que tem muita coisa que a gente não precisa para viver. Então, se hoje as minhas saídas de casa são muito reduzidas por motivos óbvios, eu tenho usado poucas roupas, então para que eu tenho tantas outras? Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade onde você usa roupa de frio quando muito, sei lá, 10 dias no ano. Quando muito. No meu caso, que não sou uma pessoa tão friorenta, apesar de muitas fotos eu apareço de cachecol, porque eu sou uma pessoa que gosta de usar cachecol, mas eu posso usar uma camisa assim, um cachecol, que eu tô protegido. Então, muita coisa a gente acumula sem precisar.
Isso é uma lição que, obviamente, na teoria eu já tinha pensado várias vezes, em vários momentos da vida, mas que agora na prática eu falo assim, gente, olha que besteira, tanta coisa que a gente tem acumulada. Eu vi muita gente, felizmente não próxima a mim, mas muita gente revelar um lado muito, muito obscuro nesse período de isolamento social, pessoas se expressando de uma maneira cada vez mais virulenta, mais violenta, nas redes sociais, e às vezes até se você vai à rua e você vê as pessoas, como as pessoas reagem, não sei se é uma energia que está sacudindo para depois trazer uma coisa nova, mas realmente você vê muita gente assustadoramente violenta, agressiva, pessoas egoístas e tal. E isso é uma lição porque você vê o lado das pessoas, você vê um lado das pessoas que você não quer replicar e que você não quer à sua volta. Mas, por outro lado, uma grande lição que eu tenho visto é de generosidade. Eu tenho visto muita gente que provavelmente teve já seus momentos de generosidade, talvez até com muita frequência, mas transparecendo cada vez mais. Pessoas se disponibilizando para as outras, e eu prefiro guardar isso para o nosso mundo depois daqui, o mundo pós-quarentena, de saber que existe muita generosidade, que existe muita gente disponível para fazer coisas pelos outros. As pessoas estão dispostas também. Eu acho que tem muita gente aí que se sentiu tocada e que vê que... Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de você fazer a mudança, é uma das coisas que eu vejo, assim. Eu tô ajudando pessoas que vêm e me pedem uma coisa, eu nem sabia que eu poderia estar ajudando essa pessoa. E essa pessoa talvez seja a realização de um sonho dela, ou um grande desejo da outra, e fala, Thiago, mas só você sabe fazer isso. Então, gente, vai lá e faz. Acho que quando você, né... Eu tô nesse momento, assim, de gratidão, de prioridade, de positividade, exalando tudo. Eu tô respirando isso, porque é o que tá me mantendo também, assim, tranquilo e nessa bolha, assim, de paz, sabe? Porque lá fora, porque você abre a porta de casa, você liga a TV, já é, né, um inferno. Então, é o que tá me mantendo, assim, dentro dessa bolha calma. E não subestimar a capacidade de aprender com pequenas coisas. E todos os dias. Isso é uma lição que eu acho que eu já tentava buscar, ou já tentava consolidar em mim há um tempo, mas que se fez cada vez mais necessária nesses últimos dias, nesses últimos meses, aquelas pequenas coisas, como eu falei, eu dei um exemplo alguns minutos atrás, de você aprender uma palavra nova, que seja. Você terminar o dia e falar assim, o que eu aprendi hoje? Eu aprendi essa palavra aqui. O que eu aprendi hoje? Eu aprendi a fazer um movimento que eu não fazia, como eu falei para você. Eu pratiquei yoga quando eu tinha 20 anos a menos do que eu tenho hoje. Então, a prática física, é claro que ela se perde por motivos óbvios, mas, por outro lado, também como você se descola de outras coisas, de outros hábitos, então você se descobre o seu corpo ali naquela prática, que talvez você não tivesse essa consciência, ou eu não tivesse essa consciência naquela época. São muitas lições, é muito tenebroso o que está acontecendo, mas é muito enriquecedor no sentido de aprendizado. Com certeza, com certeza. Marcelo, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui, sabe por quê? Porque daqui a pouco o Instagram vai me chutar. Porque a gente só tem 1 hora, exatamente 1 hora. Eu não sei quando que a gente começou. Eu tô com medo agora dele simplesmente desligar. Então, se desligar, eu volto, tá, galera? Só pra avisar. Eu poderia passar, horrores falando com você, porque uma coisa vai puxando a outra. E assim, eu fico muito, muito, muito feliz, assim, de novo, primeiramente por você ter disponibilizado, né, o seu tempo, ter vindo falar comigo, e para eu poder ter essa oportunidade de te agradecer mais uma vez por essa inspiração que você foi, né? Já faz uns anos aí que a gente se conhece pelas redes, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente tá se vendo pela câmera, né? Que acho que nem pela câmera a gente já se viu. Enfim, ainda tinha aquela coisa, né? Eu tava indo pra Alemanha e falava assim, Thiago, você tá na Alemanha aí, você não tava lá. Foi mais de uma vez. Eu falei, gente... Só no ano passado foram 2 vezes que eu tava indo pra Alemanha e você não estava. E eu não tava. Bom, agora
Não era, né? Não era pra acontecer. Mas eu queria te agradecer porque foi um momento muito importante na minha vida, assim, pra quem me conhece, enfim, sabe a profissão de intérprete que eu queria porque queria. E você foi uma das inspirações. E depois desse nosso bate-papo, eu ainda tô mais feliz e muito mais inspirado de saber que uma pessoa que eu admiro tanto pensa como você pensa e que eu penso também um pouco como você. Então, eu me sinto bem, porque eu falo assim, se aquela pessoa que me inspira pensa daquele jeito, e eu penso também assim, então isso me deixa muito mais feliz. Então eu queria te agradecer mais uma vez. Isso. Não terá concorrência, tá? Porque eu não entraria no mercado. Aqueles, né? Tô brincando. Não quero. Eu sou formador de intérpretes, eu formo concorrência. Então... É verdade. Isso é verdade. Mas é isso, eu queria te agradecer então mais uma vez por você ter participado e por todas as suas palavras e por você ter enriquecido mais ainda esse meu projeto. Tá bom? Obrigado, Thiago. Algumas pessoas colocaram comentários e perguntas aí. Eu não tinha, apesar de eu ser intérprete simultâneo, eu não tenho nem como, eu não teria como parar e digitar ou nem mandar uma reação. Então, assim, depois eu te mando tudo. Tá tudo sendo gravado. Vou pegar as perguntas, gente. Não se preocupem. Mando pro Marcelo, vejo e a gente responde para vocês depois. Mas é que infelizmente era muita coisa para falar. Não dá. Infelizmente é isso. Mas eu te agradeço mais uma vez. Eu que te agradeço mais uma vez. Tá bom? Então, boa noite, se cuida e fica bem. E vamos ver, a gente se vê, né? Vamos ver quando. Isso. Tá? Sucesso sempre. Tá. E fica você bem. Também. Obrigado, tá? Sucesso pro seu canal. Obrigado. Valeu! Tchau, obrigado. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Eu adorei, amei ter conversado com o Marcelo. Como eu disse, ele foi uma inspiração pra mim, que fez com que eu fosse também para a Alemanha e buscasse esse sonho tão forte dentro de mim de ser intérprete, que infelizmente por agora não vai mais acontecer. Decidi outras coisas aí pro meu futuro. Gente, muito obrigado mais uma vez pela companhia, por vocês estarem me acompanhando aí desde o começo das lives e conhecendo essas pessoas maravilhosas. Gente, pelas mensagens, tudo. Tá sendo muito incrível, tá sendo muito legal rever essas pessoas, mas acima de tudo, poder agradecer essas pessoas, né? E dizer para elas, você me inspirou, obrigado por você ter me ajudado, obrigado por você ter dado aquele empurrãozinho. Beijo no coração de todo mundo, fiquem saudáveis, mais gratidão, mais positividade, mais prioridade e menos estresse, menos agonia, menos ansiedade. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima live. Tchau. in my throat.